minutos falando sobre o Brasil. É claro que é uma crítica super importante, mas vamos para o cenário internacional. Vamos falar sobre Estados Unidos. Você vem comentando aqui com a gente sobre a política externa do governo Joe Biden, né? Que ainda não dava para sentir bem a que veio o Biden em relação a essa política, mas agora ele começa a mostrar um pouco melhor quais os encaminhamentos ali das suas relações exteriores. Conta pra gente. Tem muita novidade, né? O termo que eu usava, ele não disse que veio até agora. Agora está dizendo. E não está dizendo do jeito que o mundo gostaria. E eu quero aqui pontuar, mas volto a insistir, Thalita e vocês que me ouvem. Não estou entre aqueles que acham que o Biden fará exatamente a mesma coisa que o Trump fez. Então eu continuo tendo uma opinião, não que ele seja bonzinho, mas aquilo que eu também já expliquei. Qualquer benevolência, entre aspas, qualquer política melhorzinha, não é da vontade do bom coração dele, fruto da luta de organização dos povos e da potência da República Popular da China e da Federação Russa, que fazem contraponto aos Estados Unidos um ser hegemônico como pretendem ser. Lembra que eu falei? Uma das duas coisas que eu acho que ele não fará jamais é deixar de lutar para os Estados Unidos continuar sendo o chefe do império, continuar sendo hegemônico. E a segunda, ele não vai destruir o capitalismo. Ao contrário, ele quer mesmo destruir o pouco de socialismo que restou na Terra. Então, dito isso, ele começou a tomar algumas decisões, né, que nós precisamos registrar. E não são da mesma natureza que o anterior, e vou explicar. Ele continua usando as sanções para pressionar governos, só que com uma modalidade diferente. Ele sancionou, não é, a Rússia, mas não sancionou o país, nem o governo, nem nenhuma instituição do governo. Ele sancionou algumas pessoas, né, próximas, algumas delas, do Putin, nem todas, e estes caras estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. E pode ser, dependendo da pessoa, uma ou outra restrição, chegando no máximo uma ou outra, aí é pouco caso, de ter bens congelados, ativos congelados, em bancos que os Estados Unidos controlam. E são alguns, mas não são todos no mundo, né? Bom, ele, então, está esclarecido isso. Ele está usando sanções do ponto de vista mais política e diplomático do que econômico, de pressionar a China, a Rússia. Diretamente, ele não fez isso. Em relação à Venezuela, falamos já, ele suspendeu todas as sanções para que pudessem comercializar, mas menos a mais importante, que é o petróleo. A Venezuela não vive sem o petróleo, mesma coisa do Irã. Ele não voltou ao acordo nuclear do Irã, nós já falamos isso. No entanto, continuo achando que ele deve voltar, só que o Irã quer que ele volte, evidente, mas qualquer discussão sobre como foi, se quer mudar alguma cláusula, você só pode fazer quando você volta ao acordo. Ele, então, está com uma onda aí, marola, que a gente viu, o Lula falou marolinha, todo mundo sabe o que é marola, aquela onda. Ele está fazendo uma marola, falando, temos que ver e tal, e olha, tem interesse em voltar e tal, mas temos que ver. Só vai ver, só verá quando você tiver restabelecido a sua presença. Aí você é membro de um... Hoje são 5, eram 5, os Estados Unidos saiu, né, que é os membros do Conselho de Segurança, mais a Alemanha e mais o Irã. São 7 países. Um saiu, mas o acordo continua com 6 membros, né? Então, para ele querer rediscutir, tem todo o direito, mas ele tem que voltar a ser membro do acordo. Então, essa é uma outra novidade. A segunda é o tensionamento no Mar do Sul da China. Então, ele está dizendo ao que veio, e eu já tenho, inclusive, explicado aqui, essa questão do deslocamento do segundo porta-aviões nuclear, que é o Nimitz, para o Mar do Sul da China. É o chamado Estreito de Taiwan, né? Aqui é a costa da China e aqui é a ilha de Taiwan. Esse estreito, né, é o braço de mar que fica, né, ao lado da ilha e a costa. Esse chamado estreito tem 120 quilômetros de largura. Este estreito acho que no mundo, o maior número de navios de guerra por metro quadrado de oceano. É impressionante, porque a Austrália mandou, o Japão mandou, o Canadá mandou, a França mandou e os Estados Unidos têm 2 frotas lá. Qual é esse objetivo? Então, parece que é uma preparação guerreira, parece que se quer uma política de canhoneira. Não dá para ser assim, né? Claro que ele não fala isso, que ele quer
que ele quer guerrear, etc. Bom, qual é a novidade, digamos assim, positiva, mas pero no mucho, mas nem tanto? Ele sancionou pela primeira vez na história da Arábia Saudita, e a Arábia Saudita e Estados Unidos é assim desde 1945, sancionou 76 pessoas na Arábia Saudita que têm, por informação da CIA, algum vínculo com o assassinato daquele seu colega jornalista lá, o Adnan Khashoggi. Mas o principal que ele devia sancionar é o príncipe Mohammed bin Salman, que mandou matar o cara. Não, esse ele não sancionou. O interessante, você veja que o cara é uma coisa na campanha e quando toma posse é outra, né? Na campanha, eu falei hoje com uma amiga que mora nos Estados Unidos, votou no Biden, né? Mas não porque gosta dele, para derrotar o Trump. Na campanha, ele prometeu sancionar o Mohammed bin Salman, porque é clara a ordem partindo dele. Então, ele não fez isso. No entanto, eu não posso deixar de reconhecer, né, que é um ato, não sei se de coragem o termo que eu usaria, mas é um ato completamente que destoa de toda a política externa dos Estados Unidos, desde que Roosevelt se reuniu com o rei, acho que foi o Faisal ou Abdallah, num navio, ele nem desceu em terra, se reuniu e fez um grande acordo histórico, olha, eu vou proteger vocês, mas vocês vão garantir o petróleo para nós e todo o mercado mundial de petróleo tem que ser em dólar, por isso que chama petrodólar. De lá para cá, os Estados Unidos não fizeram nada contra a Arábia Saudita. Ao contrário, apoiam tudo que eles fazem, os assassinatos, repressão a mulheres até outro dia não podiam andar na rua. Não, hoje continuam não podendo andar na rua sem um marido ou um homem membro da família, mas até outro dia não podiam dirigir carro. E os Estados Unidos passam pano em cima disso. Então, isto é uma novidade, né, que nós, então, temos que registrar aqui. E eu queria, assim, encerrar para dizer para vocês, assim, ele, em relação a Cuba, que também nós fazemos, ele manteve as sanções que o Clinton estabeleceu em 1996. Vou explicar. Em 1996, não foi uma iniciativa do Clinton, foi uma lei proposta por 2 deputados republicanos, Lei Helms-Burns, são 2 caras, né? Não sei o nome inteiro dele. Helms-Burns é o nome da lei, né? Que todo navio que encostasse num porto cubano, esse cara é que nem aquele leproso, você não chega perto, ele não pode pisar não dá, mas ele não pode aportar em nenhum porto estadunidense. O Clinton sancionou a lei. E aí muitos desrespeitaram mundialmente, porque não são obrigados a aceitar. O direito não pode ser extraterritorial, ele só vale para aquele país, né, no território que ele aprovou, né? Mas aí, alguns países que não obedeceram isso, eles passaram a ser sancionados. Cada um que passa sancionado. E Clinton, Bush filho, Obama, Trump, todo mundo manteve. Não é que o Biden fez novas sanções. Ele manteve as anteriores. Ele poderia não manter, né? Simplesmente ele suspendesse umas ou todas elas, etc. Então, em relação à nossa querida Cuba, ele continua não dizendo a que veio. E finalizo, e a Palestina? Se houver tempo, nós vamos falar de eleições em Israel, né? E a Palestina? Não disse a que veio até agora. O que eu sei, tenho certeza, há uma má vontade na direita israelense, nesse Benjamin Netanyahu, que disputa agora a 4ª reeleição, né? Há uma má vontade para com Biden. Uma certa desconfiança. Eles não gostaram da eleição do Biden. Não que ele não seja sionista, os sionistas nos Estados Unidos financiam os dois, né? Era como no Brasil, aqui na época do financiamento privado, grandes empresas davam dinheiro para o PSDB e para o PT. Olha, quem ganhar, eu estou bem, né? Lá os sionistas fazem assim, né? Mas parece que desta vez o Biden recebeu um número maior de votos e o Trump menor. Por isso que o Netanyahu, parece que o establishment do grupo dele não vê com bons olhos. Mas de que adianta isso? Nós não estamos vendo nada do que o Biden está querendo propor, querendo fazer, e tem muito poder para fazer, os Estados Unidos, né? Nós sabemos disso. Eles ainda são uma grande potência com grande influência, né?
Mas são essas as minhas críticas aí a esta política externa. Há nuances diferenciadas, eu diria assim, né? Tenho alguns amigos que usam assim, ele mostrou as garras, né? Ainda não são aquelas garras e tal que a gente estava acostumado, mas continua mostrando. Eu lamento, não houve uma mudança ainda substancial. Professor Legênio, você até comentou que falaria sobre eleições em Israel, mas a gente não vai ter tempo. Hoje eu preciso entregar às 4 horas em ponto. De qualquer forma, as eleições acontecem dia 23 de março, né? Então, assim, é assunto para as nossas próximas quartas, para a gente discutir aqui, para a gente entender quais são os partidos em disputa. Isso, a gente discute nas próximas participações. Tudo bem? Tudo bem. Então, Combinado, beleza. então. Obrigada, professor. Obrigada mais uma vez. Até semana que vem. Um beijo grande. Obrigado, beijão.